Quando se pensa em Termópilas, é provável que a primeira coisa que vem à sua mente seja a Batalha de Termópilas, quando um pequeno grupo de gregos compostos principalmente por espartanos parou o avanço do Império Persa durante 3 dias de combate. Mas, no vídeo de hoje, contaremos uma história diferente, de uma batalha que envolve o Império Romano em Termópilas. Bom galera, antes de iniciar essa história, gostaria de deixar um recado. Iniciamos uma vaquinha para a compra de um PC Gamer, para um outro canal que será criado para jogos. Se você tiver interesse em ajudar, deixamos o Pix na descrição. Outra forma de nos ajudar é se tornando membro. Por apenas R$ 7 mensais você ajuda o canal e nos deixa mais fortes. Não se esqueça de olhar os produtos da descrição e nos seguir no Instagram. Um ótimo vídeo! O rei Seleucida Antíoco III criou uma aliança com Filipe V da Macedônia para tentarem conquistar os territórios do reino ptolemaico. Em 198 a.C., Antíoco saiu vitorioso na Quinta Guerra Síria e protegendo sua fronteira sudeste. Ele então concentrou sua atenção na Ásia Menor, lançando uma campanha bem-sucedida contra as possessões ptolomaicas costeiras. Temendo que Antíoco tomasse toda a Ásia Menor, as cidades independentes de Esmina e Lampsaco decidiram pedir a proteção da República Romana. Os romanos então exigiram que Antíoco se retirasse da Europa e restaurasse a autonomia das cidades-estado gregas na Ásia Menor. Antíoco negou, alegando que ele estava simplesmente reconstruindo o império de seu ancestral, Antíoco II, e criticou os romanos por se intrometer nos assuntos da Ásia Menor. No final do inverno de 195 o antigo principal inimigo de Roma, o general cartaginês Aníbal, fugiu de Cartago para a corte de Antíoco em Éfeso. Apesar do surgimento de um partido a favor da guerra, liderado por Cipião Africano, o Senado romano exerceu moderação. As negociações entre os romanos e os seleucidas recomeçaram, chegando a um impasse mais uma vez, sobre as diferenças entre a lei grega e romana pelo status das posses territoriais disputadas. No verão de 193, um representante da Liga Etólia garantiu a Antíoco que os etólios ficariam do seu lado em uma futura guerra com Roma, enquanto Antíoco deu apoio aos planos de Aníbal de lançar um golpe de Estado em Cartago. Os etólios começaram a estimular os estados gregos a se revoltarem sob a liderança de Antíoco contra os romanos, na esperança de provocar uma guerra entre as duas nações. Os etólios capturaram a estrategicamente importante cidade portuária de Demetrias, matando os principais membros da facção a favor de Roma. Em setembro de 192, o general Etólio, Toantas chegou à corte de Antíoco, convencendo-o a se opor abertamente aos romanos na Grécia. Os seleucidas prepararam 10.000 soldados de infantaria, 500 de cavalaria, e 6 elefantes de guerra, e 300 navios para sua campanha na Grécia. O exército de Antíoco desembarcou em Demetrias. A Liga Aqueia declarou guerra aos seleucidas e etólios, com os romanos também declarando guerra em novembro de 192. Antíoco conquistou Calcis, e invadiu um acampamento romano em Delium, matando 250 soldados. A rendição dos calcidianos levou o resto da região à rendição. Os seleucidas transformaram a cidade em sua base de operações, controlando a costa leste grega. Antíoco queria a reconstrução de sua aliança com Filipe V da Macedônia, que havia sido quebrada depois que Filipe foi derrotado pelos romanos na Batalha de Sinocéfalos em 197. Mas Filipe, já imaginando que os romanos iriam sair vitoriosos, decidiu recusar a proposta de Antíoco, e firmou sua aliança com Roma. A maioria dos estados gregos permaneceram neutros, temendo as consequências futuras. Antíoco rapidamente conquistou grande parte do sul da Tessália. No início de março de 191, os seleucidas invadiram a Canânia, com o objetivo de impedir a frota romana na costa ocidental da Grécia. Após uma breve campanha, Antíoco assumiu o controle de metade da Liga Carniana. Ao mesmo tempo, o cônsul romano Manius Acilius Glabrio foi para a Ilíria com um exército de 20.000 soldados de infantaria, 2.000 de cavalaria e 15 elefantes de guerra. Com seus aliados, eles contavam com um total de 36.000 homens, superando significativamente o número dos seleucidas e seus aliados.
Filipe V e os romanos lançaram ofensivas na Tessália e na Tamania, reconquistando rapidamente os ganhos seleucidas na região. Os exércitos de Glabrio e Filipe uniram-se em Limnaeum antes de se juntarem ao de Baebius em Pelina. Ao ser alertado sobre o avanço do inimigo na Tessália e a desintegração do exército atamano, Antíoco retornou a Calcis e reuniu todas as suas forças. Antíoco marchou para Lamia com todo o seu exército. Temendo serem cercados por uma força numericamente superior, os seleucidas foram para a passagem das Termópilas. As tropas de Antíoco tomaram toda Termópilas. Ali Ara queria fazer que o exército romano não tivesse vantagem por ter uma força maior. Antíoco posicionou sua falange macedônia atrás da muralha, enquanto os agiráspides e a infantaria leve estavam na frente dela. O flanco esquerdo seleucida era composto por algumas centenas de arqueiros, fundeiros e lançadores de dados. Antíoco liderou a cavalaria no flanco direito, que formou uma linha atrás dos elefantes de guerra, com os remanescentes de seu exército formando uma retaguarda. A costa leste da passagem foi protegida pela marinha seleucida. Os seleucidas pretendiam segurar a passagem até que os reforços chegassem da Ásia Menor, permitindo-lhes enfrentar os romanos em campo aberto. Apesar da desvantagem pela defesa natural, o general romano confiou em seu exército maior e decidiu começar o ataque. O comandante romano, que conhecia a história grega, lembrou da existência de uma passagem na montanha e enviou 2 de seus tribunos, Lúcio Valério Flaco e Marco Pórcio Catão, à frente de equipes selecionadas por eles para contornar as montanhas à noite e expulsar os etólios. Lúcio não conseguiu esse feito, pois enfrentou uma competente defesa dos etólios, mas Catão conseguiu surpreender os inimigos ainda dormindo e conseguiu vencê-los depois de um duro combate. As tropas ligeiras de Antíoco atacaram, os romanos pressionaram, forçando a infantaria leve a se retirar para trás da muralha. No entanto, a muralha de Sarissas Seleucidas provou-se impenetrável para os romanos, interrompendo seu avanço, uma tática com a qual os macedônios, desde os tempos de Alexandre o Grande, venceram seus inimigos repetidas vezes. Neste momento, os etólios derrotados por Catão apareceram no acampamento de Antíoco. A princípio, nenhum dos dois lados soube o que estava acontecendo e houve uma confusão em ambas as fileiras. Logo apareceu o próprio Catão à frente de suas forças gritando vitória. As tropas gregas, que já conheciam a fama militar dos romanos e sem saber o tamanho da força de Catão, entrou em pânico. Catão flanqueou os seleucidas atacando seu acampamento. Os seleucidas romperam as fileiras e iniciaram uma retirada desorganizada, perdendo todo o exército, exceto Antíoco e seus cavaleiros. Ali chegava ao fim a Batalha de Termópilas. Antíoco foi derrotado decisivamente em terra e perdeu contato com sua marinha. Ao saber que Glabrio avançou através da Fócida e da Beócia sem enfrentar nenhuma resistência, ele foi de volta para Éfeso. Quando a guarnição seleucida em Calcis seguiu seu imperador de volta à Ásia Menor em maio de 191, as cidades eubeias imediatamente acolheram os romanos como libertadores. Em setembro de 191, a frota romana derrotou os seleucidas na Batalha de Coricus, permitindo-lhes assumir o controle de várias cidades. Em maio de 190, Antíoco invadiu o reino de Pérgamo, devastando e sitiando sua capital, forçando seu rei, Eumenes II, retornar da Grécia. Em agosto de 190, os rodianos derrotaram a frota de Aníbal na Batalha de Eurimedonte. Um mês depois, uma frota romana e rodiana derrotou os seleucidas na Batalha de Mionessus. Os seleucidas não podiam mais controlar o mar Egeu, abrindo o caminho para uma invasão romana da Ásia Menor. Os romanos mais uma vez se mostraram formidáveis no campo de batalha, sempre usando a estratégia e a força superior de suas legiões. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões de vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.